Olá, sou a Bárbara Baião, analista de Congresso do Jota. A gente tem o prazer de receber hoje o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que é o relator de uma das propostas atualmente em discussão no Congresso para combater notícias falsas. Essa conversa conta ainda com a participação do meu colega Felipe Recondo, que é cofundador e diretor de conteúdo do Jota. Lembrando que toda essa conversa aqui vai ficar disponível no canal do YouTube, no canal do Jota, e que os assinantes também do Jota podem fazer perguntas pelo aplicativo. Deputado, muito obrigada mais uma vez por receber o Jota. Queria começar essa nossa conversa tentando situar o andamento da discussão para quem está assistindo a gente agora. Em cima do texto que foi aprovado no grupo de trabalho da Câmara em dezembro do ano passado, o senhor começou, nas últimas semanas, a ouvir as bancadas dos partidos na Câmara e tem ouvido sugestões pontuais de alteração no parecer. Eu cito aqui como um exemplo rápido a questão da criminalização e também do armazenamento de prova por parte das redes sociais. Então, queria, nesse primeiro momento, ouvir do senhor quais são essas primeiras demandas que o senhor tem sentido nessas reuniões com as bancadas do partido e o que o senhor está disposto a alterar no parecer. Claro que na discussão ali, de momento, as conversas ainda estão acontecendo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Bárbara, um prazer vê-la, ainda que à distância, um prazer reencontrar o Felipe Recondo, que já andou pelo Congresso Nacional, e é uma alegria poder conversar com os dois. E você veja, Felipe, a Bárbara não quer saber nada, ela só quer saber o que as bancadas estão propondo e o que vai para o texto, só isso. Poderia ser pior, deputado. A gente podia perguntar quando vai ser aprovado e qual vai ser o placar. Mas é mais fácil falar isso, porque aí eu transferiria para a responsabilidade do presidente Arthur Lira, terceirizaria a responsabilidade, minha vida seria mais fácil. Mas eu diria, Bárbara, em primeiro lugar, é uma alegria poder conversar com vocês. Eu sou leitor do Jota, então eu fico feliz de poder ter o privilégio de participar de um encontro aqui com vocês. Veja, o debate sobre desinformação é um debate global. O mundo inteiro, a partir da era digital, se preocupa com o tema. A mentira, a notícia falsa, não é exatamente uma novidade. A questão é que, na era digital, o que outrora se dava de modo artesanal passou a ser produzido de modo industrial, digamos assim. E as estratégias de marketing disponíveis a partir do tratamento de dados pessoais permitem que uma mensagem tenha um grau de precisão absurdo na era digital. Por isso que o peso, o alcance foi para níveis inimagináveis, daí gerar todo o debate que nós vivemos. Brexit, Cambridge Analytics, eleições presidenciais, tudo isso acabou acentuando as preocupações do mundo inteiro acerca da desinformação. Pandemia Covid-19, um outro fator que multiplicou o tensionamento em torno disso. Então, o debate que nós fazemos no Brasil é um debate desse patamar. Para que você tenha uma ideia, Bárbara, o projeto de lei 2630 foi aprovado no Senado Federal. Chegou à Câmara e nós temos 83 outros projetos apensados. É uma matéria de muito interesse de parlamentares. O projeto 2630, quando tramitou no Senado, foi duramente criticado no Brasil e no exterior por ter tido uma tramitação relâmpago no Senado. Essa era a crítica. E não houve tempo para o debate, Felipe. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o ano de 2021 foi dedicado na Câmara dos Deputados a aprofundar a discussão sobre a lei pela liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que é esse projeto que veio do Senado. Nós ouvimos as principais autoridades brasileiras no assunto, seja autoridades acadêmicas, ouvimos todos os especialistas, autoridades econômicas, a indústria, as big techs, empresas brasileiras, ouvimos a sociedade civil. Então, eu estou muito tranquilo do trabalho produzido no ano passado. O GT produziu um resultado que não é o que eu penso individualmente, mas é a média do que aquele grupo de parlamentares elaborou. Primeiro dia desse ano, Bárbara, minha primeira conversa política foi com o presidente Arthur Lira, para me orientar sobre o tema. Ele me disse, 1, vamos pautar no plenário da Câmara. 2, você precisa reunir com os líderes. Nós fizemos. E o impacto foi positivo, e o retorno dos líderes foi positivo. 3, é preciso ouvir as bancadas. Nós estamos nesta fase. Já ouvimos 2/3 das bancadas parlamentares da Câmara. Vamos concluir em
no máximo 10 dias, no máximo 2 semanas, todas as bancadas. O presidente pediu, ouça líderes do Senado. É preciso um pacto entre Câmara e Senado, para que o texto que o Senado vai apreciar seja pactuado com a Câmara. E nós votemos no plenário da Câmara algo pactuado com o Senado. Por isso que essa será a 4ª fase das tarefas fixadas pelo presidente Arthur Lira, e a minha perspectiva é que ainda no mês de março nós tenhamos um texto com ajustes. Quais são os ajustes? Eu não quero antecipar a matéria, porque se eu antecipar, pode prejudicar o diálogo que eu tenho feito. O que é que tem surgido na reunião das bancadas? Uma preocupação muito grande com a identificação de usuários que dão origem a fake news. Muito falado entre os deputados, punir de maneira dura aqueles que divulgam fake news. Surgiu um debate sobre revisar regras de publicidade que estão previstas no texto, para simplificar a utilização dessas ferramentas digitais. 4, surgiu um debate de equiparar plataformas digitais a meios de comunicação para os efeitos dessa lei. Então, são temas como esses que estão em tela. Isso significa que nós vamos incorporar todas elas? Não necessariamente, mas nós temos que considerar. Deputado, novamente obrigado. O senhor falou de 2 coisas aqui que me chamaram a atenção, até pela minha área de cobertura, deputado. Eu, como cubro o Supremo, fico muito de olho na punição a essas pessoas que espalham fake news e de onde elas vêm, de onde vêm as fake news, e também essa equiparação entre meios de redes sociais e plataformas a meios de comunicação, algo que na jurisprudência do TSE ainda está mais ou menos sendo definido, mas tem consequências. E o senhor já disse, não quer antecipar, mas essa é uma demanda que vem também da própria Justiça Eleitoral, essa de fazer essa equiparação no texto legal das plataformas com meios de comunicação, e quais as consequências que isso traria? Veja, Felipe, eu trabalho com a lógica de pactuar um texto na Câmara dos Deputados, que seja a síntese do pensamento das bancadas. Trabalho com a ideia de pactuar um texto entre as 2 casas, entre Câmara e Senado. E trabalho com a ideia de ouvir o Poder Executivo. Eu entreguei nas mãos do líder do governo, Ricardo Barros, a proposta de texto. Ele se comprometeu comigo de ouvir as áreas do governo e fazer uma reunião comigo nos próximos dias, para que o Poder Executivo apresente sugestões. E o mesmo eu tenho feito no ambiente do Poder Judiciário, porque nós queremos que Executivo, Legislativo, Judiciário estejam de mãos dadas no combate à desinformação. Então, eu estou já antecipando por que ouvir o Executivo, por que ouvir o Judiciário. Porque nós queremos um entendimento nacional, por considerar que isso é um tema grave. Eu tenho acompanhado o julgado do Tribunal Superior Eleitoral e percebo que ali o que se pretende é combater, é coibir o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, a partir do uso de plataformas digitais. Assim como se pretende coibir o abuso do poder político e do poder econômico nos meios de comunicação. Pensando assim, eu considero que é absolutamente razoável a preocupação que existe na Justiça Eleitoral de ter meios que coíbam o abuso do poder político, o abuso do poder econômico nas redes sociais. Se o mecanismo será equiparar as plataformas digitais aos meios de comunicação, é um debate que nós temos que fazer. Mesmo o texto, ainda hoje eu cheguei alguns minutos atrasados aqui, porque eu discutia com uma indústria, uma empresa, salvo engano, de origem chinesa, TikTok, que a Bárbara é uma usuária, quanto mais, assim, muito ativa no TikTok. Muitos jovens utilizam essa rede, não é? E eles levantaram uma preocupação de temas vinculados a impulsionamentos serem dirigidos para impulsionamento eleitoral e não impulsionamento comercial como um todo. Eu anotei a preocupação deles, é a mesma preocupação da Frente Digital, que é uma rede de parlamentares que atuam no campo digital. Então, nós temos tido sensibilidade para ouvir as opiniões da indústria, de parlamentares, e sensibilidade para, sobretudo, buscar uma convergência com o sentido que visa a Justiça Eleitoral, que é ter uma regra nítida, é ter estabilidade no jogo e não ter qualquer tipo de risco
a partir de abusos patrocinados, seja por quem for, incluindo aí agentes públicos, candidatos e políticos. Deputado, eu vou aproveitar para explorar um pouco essa questão de ruídos colocados pelas plataformas relacionados a essa discussão, para também dar a oportunidade do senhor explicar o que, de fato, tem trabalhado muito nessa seara política. Hoje a gente viu, se eu não me engano, no Jornal Globo, uma propaganda que foi patrocinada por uma dessas plataformas, com uma crítica relacionada a essa questão do patrocínio dirigido. Dizia mais ou menos assim, de que o PL deveria combater fake news e não a lanchonete do bairro, fecha aspas, né? O que foi dito na publicidade. Eu queria dar o espaço aqui para o senhor responder essa crítica e ir um pouco além, dar a oportunidade também de ressaltar quais são os pontos que o senhor entende nessa discussão, no parecer que o senhor passou 2021 todo trabalhando ali, principalmente ouvindo essa calibragem política, que o senhor considera relevante e importante como forma eficaz de combater notícia falsa, sobretudo dentro desse cenário de contaminação eleitoral mesmo, com uma disputa que deve ser muito pautada por uma campanha digital. Olha, Bárbara, esse anúncio famoso que você se refere não foi publicado no jornal O Globo, foi publicado em todos os grandes jornais do Brasil. Foi uma página inteira, pago por uma empresa internacional, em todos os grandes jornais do Brasil, e que, na verdade, é uma fake news. É uma fake news. Quando diz que o projeto de lei pode significar uma ameaça para micro e pequenas empresas, é uma clássica mentira, que tenta distorcer um fato em função do seu próprio interesse econômico. Porque quando nós procuramos estabelecer paridade de armas entre empresas internacionais e empresas brasileiras, no que diz respeito à publicidade, quando nós reivindicamos que empresas internacionais se submetam às regras de publicidade no Brasil, há um levante, digamos assim, de uma empresa como essa que você se refere, que fez o anúncio, né? E ela se coloca como protetora dos pequenos empresários, como se fosse um escudo humano, daquele que sequestradores usam para se proteger de crimes que cometem. Eu até comentei agora há pouco, no outro debate, que se as empresas internacionais que atuam nos meios digitais, cada uma delas pudesse ser um país, esse anunciante, que é o Facebook, seria a Rússia de Putin. Seria esse papel que teria no Conselho das Nações, contribuindo muito pouco para que nós pudéssemos ter uma legislação brasileira moderna. Nós valorizamos muito o diálogo com as empresas. Como disse agora há pouco, uma conversa com o TikTok, amanhã teremos uma reunião com o YouTube. Na semana passada foi uma reunião com o Google. E é muito impressionante, porque todos oferecem sugestões, oferecem propostas, trazem experiências internacionais e tudo isso enriquece o nosso processo brasileiro. Mas tem quem não queira, quem viva de ameaça. É a mesma empresa que, na Austrália, quando se discutiu remuneração de conteúdo jornalístico, ameaçou se retirar da Austrália, está lá até hoje. É a mesma empresa que, há 3 semanas atrás, ameaçou desligar o seu aplicativo na Europa, porque a lei de proteção de dados da Europa exige que o tratamento de dados europeus se dê na Europa. E eles foram denunciados na Irlanda de não cumprirem essa regra. E eles argumentam, se exigir isso de mim, eu vou sair daqui e desligar os aplicativos. Chantagem não é método de debate político, de debate público, muito menos de colaboração com a legislação do país. O que é que tem no texto que eu valorizo muito? Introduzido na Câmara, que não tinha exatamente assim no Senado. Primeiro, a ideia de devido processo na moderação de conteúdo. Há quem seja contra as plataformas digitais fazerem moderação de conteúdo, que é o quê? Retirar uma postagem, diminuir o alcance, rotular uma publicação. Há quem seja contra isso. Na minha visão, não só elas têm o direito, como elas têm o dever de fazer a moderação de conteúdo. Mas é preciso ter um devido processo, que é o quê? Se o usuário se sentir prejudicado, tem que ter um canal expresso para contestar aquela moderação. Isso é muito importante, o direito de contraditório do usuário. O que tem no texto da Câmara, que não tem no Senado, uma abordagem diferente sobre serviços de mensagem. Um caminho próprio para reduzir a viralização, reduzindo encaminhamentos, permitindo listas entre quem tem contatos de um para o outro, e uma forma de produzir prova para uma eventual investigação criminal
acerca de desinformação, que seja distinto da guarda de muitas informações, que siga a lógica da LGPD, que é a coleta mínima de dados. Nós introduzimos alguns relatórios de transparência, porque nós achamos que é necessário ampliar a transparência para que a própria regulação seja mais eficaz. Introduzimos um tipo penal que não visa, Felipe, alcançar um indivíduo, porque o indivíduo que atua na rede precisa ser alcançado pela educação digital, pela conscientização, não por um tipo penal. Mas existem organizações criminosas feitas para disseminar desinformação. Essas organizações criminosas que usam robôs, que não usam as ferramentas dos aplicativos, quando divulgar fatos que se sabem inverídico, tem que ser alcançado. E criamos, Bárbara, um tratamento próprio para as chamadas contas de interesse público. A conta de interesse público de um agente público não é igual a conta da Bárbara Baião, que é uma pessoa privada. Não. Se ela é financiada por dinheiro público, tem que seguir os princípios da administração pública, que é algo absolutamente essencial. Nós desenvolvemos o conceito de autorregulação regulada, que estava no texto do Senado, mas foi, na minha opinião, ajustado no texto da Câmara. Nós prevemos a exigência de uma representação no Brasil, diferentemente do Senado, que exige uma sede. Aqui, o status jurídico faz diferença, porque você tem um ônus maior ou menor para essas instituições, mas a representação tem que garantir uma notificação de um ato do Poder Executivo, uma comunicação de uma decisão da Justiça. E nós criamos um rol de sanções pelo não cumprimento da lei, que vai da advertência, a multa e pode chegar à suspensão do serviço ou até mesmo ao bloqueio. Tudo isso por decisão judicial. A advertência e multa pode ser definida por um juiz singular, suspensão e bloqueio por órgão especial, por órgão colegiado, por órgão de um tribunal. Então, em linhas gerais, eu tracei aspectos que eu considero distintivos e que vão no sentido de valorizar e defender a liberdade de expressão, estimular responsabilidade e garantir transparência dos serviços de mensagem, das redes sociais e de buscadores. Claro, introduzimos uma regra de remuneração de conteúdos jornalísticos que sejam publicados, indexados em buscadores. Aquele lugar que você bota uma palavra para descobrir alguma informação, é um buscador, quando ele indexa um conteúdo jornalístico, ele deve remunerar para bem do jornalismo, porque contra a desinformação, a informação de qualidade, precisa, produzida com técnica, com rigor, com audiência do contraditório, com checagem de fonte, isso é que pode fazer diferença, ter uma fonte qualificada para que você possa se contrapor a fake news. Deputado, essa proposta de moderação de conteúdo, ela está dada, ela não vai ser retirada de forma alguma em nenhum momento do processo legislativo? O senhor acha que ela já está consolidada? Veja, eu tenho a minha convicção, Felipe, porque você colocar uma mordaça nas plataformas, dizendo você não pode moderar nenhum conteúdo porque é necessário garantir a liberdade de expressão, na minha impressão, isso é inaceitável. Por quê? Porque nenhuma garantia individual, e a liberdade de expressão é uma delas, ela está acima de um direito coletivo, né? Então, todos têm o direito à liberdade de expressão, mas eu não posso ir para a internet e dizer se você tomar vacina, você vai virar jacaré, no esforço de impedir que as pessoas tomem vacina, porque isso é um desserviço que eu presto para a saúde pública, que é a política de saúde, a pesquisa, a ciência, que fala sobre vacina, que não me dá o direito de dizer isso. Eu posso dizer, meu corpo, eu não quero tomar vacina. Aí é o meu direito. Aí é liberdade de expressão. Mas, deputado, a gente sabe dessa linha tênue que existe na moderação de conteúdo. O senhor fala em devido processo, né, para moderação de conteúdo, com direito a contraditório, mas aí tem alguns problemas que aparecem, né? No devido processo, tem que ser um devido processo que seja rápido, porque uma fake news em meia hora já ganhou o mundo. Então, como é que garantir um devido processo que seja rápido e mais? Devido processo de cada plataforma, mesmo que tenha direito ao contraditório e tal, mas qual é o limite de cada uma? O Twitter tem um limite mais estreito, ou o YouTube tem um limite mais amplo? Não vai ficar um pouco arbitrário isso? Eu não diria arbitrário, Felipe, mas eu devo te dizer subjetivo, melhor dizendo, subjetivo. Veja, né? eu diria que não. Veja, quando eu falei do conceito de autorregulação regulada, que é um mecanismo que nós importamos da Alemanha, que é utilizado lá para combater discurso de ódio, é essa a finalidade lá,
O que é uma autorregulação regulada? As próprias plataformas, e ninguém melhor que as próprias plataformas, que é quem possui bilhões e bilhões de informações sobre a utilização desses serviços, ninguém melhor do que as próprias plataformas para fixar certos parâmetros que respeitarão a liberdade de expressão e, de modo célere, dar a possibilidade de revisão dessas decisões. Por isso que nós defendemos a autorregulação regulada. A autorregulação porque um código de conduta deve ser elaborado pela plataforma, seguindo parâmetros da lei, parâmetros da Constituição. E esse código de conduta deve ser submetido ao Comitê Gestor da Internet. Então, os parâmetros de funcionamento do devido processo, por exemplo, eles devem estar, de prazos, estabelecidos no Código de Conduta. Hoje acontece, em alguma medida, nos termos de uso. Uma série de parâmetros são fixados lá. Nós queremos códigos de conduta elaborados pelas plataformas e submetidos ao Comitê Gestor da Internet. Então, essa aqui é uma tentativa de composição. Por quê? Porque uma lei que versa sobre tecnologia não pode entrar em muito detalhe, porque pode ficar obsoleta rapidamente. Então, esse código de conduta que as plataformas trabalham, seguindo regras de supervisão do CGI, pode ser atualizado mais rapidamente, se adequando a funcionalidades, a tecnologias, às mudanças de perfil desses aplicativos. Aí você pode perguntar, isso não vai dar um grande poder à empresa? Vai. E vai dar uma grande responsabilidade ao CGI? Também vai. Mas nós temos que apostar, eu acredito, até que prova o contrário, que as empresas também lhes interessa um ambiente menos tóxico na internet. Lhes interessa, porque elas fazem um investimento importante para a moderação de conteúdo. São bilhões e bilhões de informações de dados que são retirados a todo dia nas diversas plataformas. Então, é uma aposta de cooperação entre o setor privado e o setor público, essa ideia de autorregulação regulada, e o desafio é, através da supervisão do CGI, impedir que eventuais abusos aconteçam. Então, digamos que o CGI seria a última instância num processo de não, porque a última instância será sempre judiciário. Quando nós falamos de devido processo, é evidente que o usuário tem que ter um canal expresso, como hoje existe. Você utiliza a internet. Você tem canais automáticos, porque a revisão quase sempre se dá através de inteligência artificial e quase sempre você tem um painel imediato à sua frente. O recurso é feito. O código de conduta fixaria prazos para garantir a celeridade. E se não houver acordo entre o usuário e a plataforma? Se ela não estiver de acordo com a posição, ele vai recorrer à justiça. Só que eu posso evitar, eu aposto numa tentativa de evitar o caminho do recurso judicial, de evitar a judicialização, porque ali sim você terá uma dificuldade de prazo maior. Por mais que a justiça se revolucione, se reinvente, os prazos nunca serão prazos compatíveis com a dinâmica que tem na internet. Deputado, o senhor falou da diferença do projeto do Senado-Câmara também sobre mensagens. E claro que hoje a gente vê um grande esforço do TSE em relação à troca de mensagens, a gente sabe também da negociação que houve no passado para reduzir compartilhamento de mensagens via uma dessas plataformas, mais especificamente o WhatsApp, né, para reduzir a quantidade de mensagens. Sobre o Telegram, o TSE e o ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, deu uma decisão, inclusive, determinando a retirada de alguns perfis do ar. E havia uma expectativa de que o Telegram não obedeceria essa decisão, porque não tem representação aqui e tal. O senhor está em conversa com o TSE sobre esse assunto, e o que nós podemos esperar especificamente disso? E mais, novamente a gente fica numa dúvida. Lidar com esse problema neste ano eleitoral, sabendo, por exemplo, que o presidente Bolsonaro tem boa parte dos seus apoiadores no Telegram, não vai parecer algo meio casuístico? Parecer algo meio? Casuístico, ou então muito direcionado? Não, eu não vejo assim. Tanto que, quando me questionam, essa é uma lei para eleição? Eu respondo assim, a lei da eleição é o Código Eleitoral. Inclusive, a Câmara votou uma nova proposta de Código Eleitoral, criando, inclusive, um Código de Processo Eleitoral. Eu fiz parte do grupo de trabalho que trabalhou esse texto. Está no Senado. Essa é a lei definitiva das eleições. Lá, inclusive, há uma parte dedicada à internet. O que nós debatemos aqui é uma lei que ela é mais larga, não diz respeito apenas à eleição, mas por ser uma lei que alcança a atividade na internet, também pode ser funcional para a eleição, evidentemente.
sobretudo enquanto não tivermos o novo Código Eleitoral aprovado. Então, não é uma lei para a eleição, é uma lei que pode incidir sobre a eleição. Não é uma lei para o governo Bolsonaro, é uma lei que se pretende permanente para além do governo Bolsonaro. Não é uma lei, portanto, casuística. Eu sempre uso uma expressão, Felipe, que eu não gosto de fulanizar o debate. Eu não gosto de discutir tecnologia, aplicativo, empresa, até porque muda. Eu tenho uma empresa que daqui hoje, com tal funcionalidade, amanhã é outra. Eu sou da geração, a Bárbara deve encontrar nos museus alguma referência a isso, a geração do Orkut. Eu tive Orkut. Hoje em dia, se eu falo para os meus filhos sobre Orkut, eles vão achar graça, vão achar que é orca, que é uma baleia, ou alguma coisa assim parecida, né? Então, não dá para você cravar nada para uma tecnologia. Não ouvi, Bárbara. Fica o registro aqui que eu tive Orkut. Então, seus pais eram muito generosos e colocaram você nas redes sociais antes do tempo. Mas devem ter vigiado bastante àquela altura, porque havia menos segurança. Então, eu diria assim que não é uma lei para um aplicativo. Se o presidente Bolsonaro utiliza esse ou aquele aplicativo, não é um problema meu. Aliás, eu fui criticado outro dia, um colega falou, onde é que você viu esse bom sinal do Telegram, né? Quando cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu falei, eu vejo como uma boa decisão. Se um aplicativo não cumprir a lei, a decisão judicial, e passou a cumprir, eu aplaudo. E o meu desejo é que todos possam cumprir. Veja, Felipe, essa lei não é aplicável a toda e qualquer empresa que atua na internet. Ela é aplicável para empresas que têm mais de 10 milhões de usuários no Brasil, se votada a minha proposta. A sugestão do Senado era empresas que tenham mais de 2 milhões de usuários. Eu estou propondo elevar o sarrafo de 2 para 10 milhões. Isso vai proteger startups, pequenas empresas, até médias empresas do Brasil, e não vai impedir que empresas que atuam no mercado internacional cheguem no Brasil, se estimulem a vir para o Brasil. E quando tiverem 10 milhões de usuários, aí eu considero que já seria exigível determinadas obrigações. Então, eu estou convencido que não é casuísmo, não há casuísmo, há uma busca de ser a proposta mais imparcial possível, né? E vai valer para todo mundo. Quem não quiser ter representação no Brasil, não é obrigado a ter, mas também não será acessível aos 10 milhões de brasileiros que são seus usuários, porque não é razoável você ter tamanha expressão no país e dar de ombros, inclusive, para as regras fixadas nesse mesmo país. O senhor defende também, deputado, que tenha um limite de compartilhamento de mensagens em todas as plataformas de mensageria? Eu defendo, primeiro, eu defendo que nós resgatemos a ideia de comunicação interpessoal, que é a origem dos serviços de mensagem, comunicação interpessoal. Então, eu não sei se você já viveu essa experiência. Várias vezes, hoje eu vivi isso de novo. Eu sou incluído em grupos, sabe-se lá Deus quem é o criador, que eu não tenho nenhum interesse daquilo, mas alguém coletou meu dado sem a minha autorização e me colocou num grupo. Eu não considero isso adequado, isso é uma violação até do direito meu, é uma violação até da minha privacidade, que eu não dei a informação, não sou candidato a participar desses grupos. O que eu defendo é que possam ser montadas listas, possam ser montados grupos, mas que haja conexão entre as partes. Se eu tenho uma relação com o Felipe Ricondo, que seja profissional, pessoal, etc., eu tenho um canal dele, ele tem o meu contato, estaremos conectados, eu posso ser incluído. Agora, eu não lhe dou o direito de nunca ter visto na vida o Felipe Ricondo, ele coleta meu dado, sabe-se lá Deus onde, e me coloca no grupo. Isso não estou de acordo. Então, esse é um tipo de restrição. Outra questão, quando começou a restrição de serviço de mensagem, particularmente do WhatsApp, foi naquela experiência dramática da Índia, que fake news produziu até linchamento, que, aliás, no Brasil aconteceu algo semelhante aqui na Baixada Santista. Uma senhora lhe foi atribuída a sequestro de crianças para rituais religiosos, que era um escândalo, era uma mentira. Essa mulher foi linchada, né? Então, é preciso tomar cuidado. Lá na Índia, o que foi feito? E chegou no Brasil. Reduziu para 256 o número de membros de um grupo. Reduziu para 5 o reencaminhamento de mensagem. Eu defendo reduzir para 1 o reencaminhamento de mensagem, porque valoriza a comunicação interpessoal. Aí você fala, tudo bem, eu posso reencaminhar para um, reencaminhar para outro, reencaminhar para outro, em sequência, pode. Mas eu vou estar criando um embaraço para viralização. E eu posso mandar para vários num grupo,
desde que sejam meus contatos. Então, eu estou estimulando o resgate da concepção original de comunicação interpessoal, sem mexer em arquitetura de ninguém, sem mexer em funcionalidade de ninguém, apenas para valorizar a dimensão pessoal da comunicação e não a comunicação em massa, que é como é utilizado esses meios para difusão de desinformação. Deputado, queria resgatar uma expressão que o senhor usou para se referir a esse trabalho de relatoria, como o projeto sendo fruto, a síntese do pensamento, né, médio das bancadas, hoje na Câmara, para tocar na questão da imunidade parlamentar. Essa foi uma emenda, inclusive, apresentada, se não me engano, pelo Felipe Barros, lá no grupo de trabalho. E queria entender um pouco do senhor, que hoje a gente vê no Brasil que muitos parlamentares, além de atores políticos, viraram também protagonistas dessa disseminação de conteúdo falso. Então, queria entender se essa extensão da imunidade parlamentar, pensando de fato em evitar o cerceamento da liberdade de expressão, mas se nessa conjuntura atual, em que muitos parlamentares, muitos políticos acabam sendo protagonistas também do que o projeto tenta combater, essa disseminação de conteúdo, se esse dispositivo, uma vez no parecer, pode acabar gerando o efeito reverso do que se pretende fazer no projeto. Com certeza, Bárbara, não. Uma das mudanças do texto que nós votamos da Câmara com relação ao texto do Senado é que eu excluí um conceito do texto do Senado, que é o conceito de conta inautêntica. Porque o conceito de conta inautêntica, ele trazia consigo a ideia de que as contas inautênticas, as contas que não têm uma identidade precisa, é que são as porta-vozes da desinformação. E eu discutia, não. Muitos agentes da desinformação são pessoas físicas, conhecidas, algumas delas, muitas diria até, públicas, inclusive políticos. Então, o problema nosso não está na conta inautêntica, que por si só perde tração, perde força. Porque se é uma conta que você não sabe de quem é, exatamente quem é, você não tem a mesma força da conta da Bárbara Sayão, uma jornalista respeitada, considerada em Brasília, no Congresso Nacional. Quando ela publica uma informação, a turma vai achar que é verdade, pelo conceito que ela produziu. Mas se for assim, um sonho de jornalista, titular da conta, ninguém sabe quem é, o peso é diferente, digamos assim. Então, eu diria que é preciso dar muita responsabilidade aos titulares de contas de interesse público. Inclusive, aí estão os parlamentares. Tem que seguir regras da administração pública, não pode monetizar conta, tem que ter restrição, inclusive, para bloqueio de usuários, porque eu sou um servidor público, sou deputado porque eu desejei ser. Eu não posso bloquear o Felipe Recondo porque ele é crítico do meu mandato parlamentar. Isso não existe. Isso não existe, né? Se o Felipe Recondo atacar minha honra, eu processo ele na justiça, por injúria, calúnia ou difamação. Mas eu não vou ficar impedindo que um cidadão brasileiro tenha acesso a informações e a crítica do mandato e a críticas de um cidadão, que é quem paga o meu salário. Então, eu diria que nós temos que dar mais responsabilidades para os titulares de contas de interesse público. Sobre a chamada imunidade parlamentar material. Você sabe, Felipe, o Judiciário tem debatido muito isso, que o artigo 53 da Constituição Federal do Brasil fixa a imunidade parlamentar em dimensão material e formal. A dimensão formal são as dimensões processuais. Exemplo, nenhum parlamentar pode ser preso salvo em flagrante delito. A imunidade material diz respeito à liberdade de expressão, de opinião e de voto. O parlamentar tem absoluta liberdade. Veja, essa proteção, a imunidade parlamentar material, ela é um comando constitucional. Essa proteção está amparada na Constituição, que é a carta magna do país. O que nós fizemos no texto desse projeto de lei foi redundar o comando constitucional, identificando, por ser uma lei que versa sobre redes sociais, serviços de mensagem e buscadores, redundando para esse ambiente. É estranho isso como técnica legislativa? Não, é muito comum. Um comando constitucional ser redundado numa lei. Essa própria lei tem outros comandos constitucionais redundados. Por exemplo, liberdade de expressão.
Isso é um direito fundamental. Está na Constituição e está no texto, como um dos princípios da lei. Então, você ter o texto na Constituição e na lei não é nenhuma novidade. É muito comum. E ter essa extensão às redes sociais também não é novidade. E eu concluo dizendo o seguinte: a imunidade parlamentar, ela não é feita para abrigar crime nem criminoso. Ela não pode ser utilizada como escudo para proteger crime nem criminoso. Tanto assim que há gente que tem imunidade parlamentar e é alvo de inquéritos, é alvo de processos. E continuarão sendo. Quem cometer crime pode ter que se explicar nas barras da justiça, independente da Constituição fixar a imunidade parlamentar material e formal. Por quê? Porque a imunidade parlamentar não é autorização para cometimento de crime, seja na rede, seja no mundo. Por isso que eu não tenho a menor dúvida que isso não vai acobertar nenhum criminoso, nenhum crime, vai manter as prerrogativas parlamentares fixadas na Constituição, o que eu concordo. Dizer que isso é para blindar deputado que espalha fake news é uma fake news, porque quem fizer esse tipo de coisa vai submeter às regras da lei nos termos que qualquer um pode submeter. Se for identificado um parlamentar que financia ou promove a disseminação de fato que se sabe verídico, com o uso de meios automatizados e ferramentas não disponibilizadas pelos aplicativos, pode ser enquadrado na lei de fake news, mesmo sendo deputado ou senador. Ou seja, não mudaria a realidade de Daniel Silveira, por exemplo, né? Continuaria... Evidentemente que não. Pois é. O deputado, eu queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando que está no chat, inclusive, do Alexander, sobre responsabilização de Big Techs de rastrearem o conteúdo, ou rastrearem, saberem quem é que está disseminando fake news, essa responsabilização das Big Techs. E eu ouvindo pessoas que trabalham com isso, investigam redes sociais, etc., também uma dúvida se não seria possível colocar na legislação essa responsabilização dela. Quase como se as Big Techs funcionassem como se fosse uma espécie de COAF. Ela vê que tem um comportamento repetitivo, de prática criminosa, ou disseminação de fake news de determinados usuários, se ela não deveria comunicar às autoridades competentes, por exemplo, Ministério Público. Porque, às vezes, só as Big Techs é que conseguem ver o que está se passando dentro delas. O nosso olho humano não consegue pegar isso. O senhor acha essa uma possibilidade para se incluir no texto ou não? Me parece, assim, uma boa reflexão. Me parece uma boa ideia. O COAF é uma boa experiência brasileira, não é? De um comportamento no uso de contas bancárias, um comportamento estranho, digamos assim, fora do padrão. Eu considero que pode ser um bom caminho. Porque seria, quem defende essa tese, deputado Egem da Academia, do Ministério Público, etc., diz isso, né? As empresas sabem o que está acontecendo, elas conseguem, por inteligência artificial, ver quem está compartilhando demais ou insistentemente determinadas fake news. Só que elas não têm a responsabilização de comunicar isso a ninguém. Isso é um tema, Felipe, que mereceria aprofundar, porque essa expressão, as empresas sabem, essa ideia, as empresas sabem, não é um quadro geral. Né? Não é preciso, por exemplo, também não é preciso, né? Serviços de mensagem. As empresas falam, eu não sei. Verdade. As mensagens são criptografadas. Eu não tenho acesso a conteúdos. É diferente de um usuário que dispara um número de mensagens numa proporção que é inumana. Aí sim, você poderia identificar o uso automatizado que não estivesse identificado como tal, né? Porque o uso dos robôs, é bom dizer também que não tem problema. A automação é uma ferramenta, a inteligência artificial é uma maravilha. Então, o uso de robôs pode ser legítimo. Agora, quando você não tem uma identificação de que ali há o uso automatizado de uma determinada ferramenta, aí merece uma atenção, aí mereceria uma abordagem por parte das plataformas. Agora, tudo aquilo que remeter a identificar conteúdo, meu palpite é que a sua exequibilidade não é simples, porque, em tese, a criptografia não é acessível às plataformas. Talvez isso não se aplicasse para a mensageria, né? Mas para as outras plataformas, né? Deputado, eu queria fazer uma pergunta também de algo que a gente tem observado agora, né? A gente está vendo guerra, e prometo, Baião, que é a minha última pergunta. A gente tem visto na guerra da Rússia contra a Ucrânia, a invasão, as plataformas tiveram uma atitude muito célere, muito rápida,
e muito contundente, inclusive, na reação à Rússia. E a gente, quando ouve a justiça eleitoral aqui, a gente sempre ouve algo como a gente queria que eles tivessem aqui no Brasil esse mesmo comportamento. O senhor, vendo agora a atuação das plataformas nesse quadro internacional, tem essa mesma impressão de que elas aqui agem de uma forma um pouco menos ágil do que lá fora? E mais, desculpe, deputado, desculpe interrompê-lo antes mesmo de terminar aqui. O senhor tem identificado esse problema, essa dissintonia entre plataformas aqui e lá fora? Porque aqui elas dizem, às vezes a gente não tem como atuar de forma tão célere, mas quando a gente vê um evento como esse, a gente vê como elas têm um poderio de atuar de forma contundente e célere. Olha, eu sou otimista. Eu sou daqueles que valoriza cada gesto. Então, quando o Telegram cumpre uma decisão judicial do Brasil, eu aplaudo. Quando várias Big Techs firmam memorandos de entendimento com a Justiça Eleitoral Brasileira, eu aplaudo. E aposto que na ideia de que essas instituições, essas plataformas, elas precisam, até para proteger o seu negócio, cuidar do combate à desinformação. Isso tem uma dimensão ética, eu diria assim. Pode parecer meio idealista falar isso, mas eu acredito na dimensão ética de quem tem um serviço que presta, é o negócio deles, é o que reconheço, mas para que ele tenha credibilidade também, é necessário, é desejável que eles atuem no sentido de combater a desinformação no tempo adequado. Se na guerra Rússia-Ucrânia eles atuaram no tempo adequado, eu aplaudo. Aplaudo e desejo que eles façam a mesma coisa aqui no Brasil, inclusive no processo eleitoral, porque o Brasil tem um nível de conexão razoável, importante. No combate à pandemia, as informações que eu tenho é que eles foram muito proativos, o que também estimula a minha esperança de que eles serão proativos no sentido de garantir que o cidadão brasileiro possa formar sua consciência, sua opinião, seu voto livremente e não manipulado por desinformação, por mentiras que distorçam a formação da opinião pública. Mas eu sou daqueles também que sempre que converso com todos eles, eu falo, eu não quero nada mais do que vocês oferecem pelo mundo, mas também não quero nada menos. Reivindicamos um tratamento equivalente, até porque esse é o tamanho do Brasil. Para muitas plataformas, somos os maiores países do mundo. Eu recebi uma provocação agora do Quay, que é uma plataforma chinesa, né, de vídeos também, e que eles próprios relatavam, tem 45 milhões de usuários no Brasil. Então, é tudo no Brasil assim, né? 50 milhões, 100 milhões. Então, é preciso que haja um compromisso ético, um compromisso com interesse público, com o cumprimento das leis do Brasil, respeito às autoridades, na dimensão do mercado brasileiro para todas essas plataformas. Deputado, vou fazer a minha última pergunta. Já peço desculpa antecipada, porque vou terminar da maneira como eu comecei, tentando entender um pouco os próximos passos. Eu sei que o senhor não quer antecipar essa discussão do parecer, enfim, mas queria entender um pouco essa janela ainda de negociações, principalmente com o governo. O senhor falou que entregou nas mãos do líder Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, imagino que o parecer que foi aprovado no grupo de trabalho. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor, dentro desse cronograma de se pretender votar no plenário em março, o texto, qual é essa frente com o governo, se já tem alguma conversa prevista, e também com o relator lá no Senado, o Ângelo Coronel, se os senhores têm conversado ou se essa frente também de negociação com o Senado é um outro passo depois de uma eventual aprovação no plenário. Com o governo, eu aguardo o Ricardo Barros. Ele é o líder do governo na Câmara, ele é o meu interlocutor com o governo na Câmara. A minha expectativa é que eles concluam uma análise, provavelmente mais de um órgão do governo deve examinar essa matéria, e a minha expectativa é que eles ofereçam contribuições. Eu teria a máxima disposição de acolher o máximo de propostas apresentadas pelo governo, porque eu aposto numa convergência nacional em torno do tema combate à desinformação. Então, a bola está com o Ricardo Barros. Eu aguardo que ele me dê o comando para a gente sentar com a equipe técnica. Eu sou daqueles que não se incomoda de debater com a equipe técnica, sempre tem um aporte muito grande, as equipes técnicas do governo. Muitos, inclusive, eu conheço da época que fui governo, que tem uma série de servidores públicos que continuam independente dos governos.
E o senador Ângelo Coronel, que é o meu conterrâneo, um dileto amigo, um homem criativo, combativo, muito preocupado com os temas nacionais, a minha percepção é que nós devemos conversar quando tivermos ajustes consolidados após as conversas com as bancadas e os líderes da Câmara, para que a conversa com o senador Ângelo Coronel seja objetiva. Ele é um homem, entre outras qualidades, é um homem muito objetivo. Então, a minha previsão é, consolidado um texto base na Câmara, a gente conversar com o senador Ângelo Coronel, que, com certeza, pela experiência que teve na CPI das fake news, pela experiência da relatoria no Senado, oferecerá uma bela contribuição para essa pactuação que eu desejo participar entre Câmara e Senado. É isso. Acho que eu considero satisfeito aqui. Não sei se o Felipe quer fazer mais alguma ponderação, mas já aproveito para agradecer ao deputado Orlando Silva pela disponibilidade depois do carnaval. Enfim, sei que a agenda está apertada. Obrigada por receber o Jota e também deixo à disposição para as considerações finais. Agradeço, Bárbara, agradeço, Felipe, agradeço ao Jota pela oportunidade. É um tema, como disse, de fronteira, um tema aberto. Eu acredito que o Brasil já deu contribuições em outros momentos ao debate público, ao debate jurídico, legislativo, pode nessa matéria também dar alguma contribuição. É preciso ter paciência, paciência e mais paciência. É preciso ter capacidade de diálogo e abertura para a produção de novas sínteses que permitam o Brasil ter uma lei que defenda a liberdade de expressão, a responsabilidade do uso da internet e a transparência na ação daqueles que são os promotores dessa maravilha moderna que é a internet, tá bom? Uma alegria falar com vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanharão nos próximos dias. Obrigado, deputado. Obrigado, Bárbara.